Leitura do Livro dos Médiuns, capítulo 12, da pneumatografia ou escrita direta, da pneumatofonia. Escrita direta. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito sem intermediário algum. Difere da psicografia, por ser esta a transmissão do pensamento do espírito, mediante a escrita feita com a mão do médium. O fenômeno da escrita direta é, não há negar, um dos mais extraordinários do espiritismo. Mas por muito anormal que pareça à primeira vista, constitui hoje fato averiguado e incontestável. A teoria sempre necessária para nos inteirarmos da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez mais necessária ainda se faz nesse caso, que sem contestação é um dos mais estranhos que se possa apresentar. Porém, que deixa de parecer sobrenatural desde que se lhe compreenda o princípio. Da primeira vez que esse fenômeno se produziu, a da dúvida foi a impressão dominante que deixou. Logo, acudiu aos que o presenciaram a ideia de um embuste. Toda a gente, com efeito, conhece a ação das tintas chamadas simpáticas, cujos traços, a princípio, completamente invisíveis, aparecem ao cabo de algum tempo. Podia, pois, dar-se que houvesse, por esse meio, abusado da credulidade dos assistentes, e longe nos achamos de afirmar que nunca o tenha feito. Estamos até convencidos de que algumas pessoas, seja com intuitos mercantis, seja apenas por amor próprio e para fazer acreditar nas suas faculdades, há empregado subterfúgios. Entretanto, do fato de se poder imitar uma coisa, for absurdo concluir-se pela sua existência. Nestes últimos tempos, não se há encontrado um meio de imitar a lucidez sonambúlica, ao ponto de causar ilusão? Mas por que esse processo de escamoteação se tem exigido em todas as feiras, dever-se-á concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos? Por que certos comerciantes vendem vinho falsificado? Será uma razão para que não haja vinho puro? O mesmo sucede com a escrita direta. Bem simples e fáceis eram, aliás, as precauções a serem tomadas para garantir da realidade do fato. E graças a essas precauções, já hoje ele não pode constituir objeto da mais ligeira dúvida. Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário representa um dos atributos do espírito, uma vez que os espíritos sempre existiram desde todos os tempos e que desde todos os tempos se hão produzido os diversos fenômenos que conhecemos, o da escrita direta igualmente se há de ter operado na antiguidade, tanto quanto nos dias atuais. Deste modo, é que se pode explicar o aparecimento das 3 palavras célebres da sala do festim de Baltazar. A Idade Média tão fecunda em prodígios ocultos, mas que eram abafados por meio da fogueira, também conheceu necessariamente a escrita direta, e possível é que na teoria das modificações, porque os espíritos podem fazer passar a matéria, teoria que desenvolvemos no capítulo 8, se encontre ao fundamento da crença na transmutação dos metais. Todavia, quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, só depois de vulgarizadas as manifestações espíritas foi que se tomou a sério a questão da escrita direta. Ao que parece, o primeiro a torná-la conhecida estes últimos anos em Paris foi o barão de Gonderstube, que publicou sobre o assunto uma obra muito interessante, com grande número de facsímiles da escrita que obteve. O fenômeno já era conhecido na América havia algum tempo. A posição social do Sr. Guldenstube, sua independência e consideração de que goza nas mais elevadas rodas, incontestavelmente afastadas, toda a suspeita de fraude intencional, porquanto nenhum motivo de interesse havia a que ele obedecesse. Quando muito, o que se poderia supor é que fora vítima de uma ilusão. Isso, porém, um fato responde peremptoriamente: o de haver em outras pessoas obtido o mesmo fenômeno, cerca de todas as precauções necessárias para evitar qualquer embuste e qualquer causa de erro. A escrita direta se obtém, como em geral, a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, por meio da concentração, da prece e da evocação. Tem-se produzido em igrejas, sob túmulos, no sopé de estátuas ou imagens de personagens evocadas.
Evidente, porém, é que o local nenhuma outra influência exerce além da de facultar maior reconhecimento espiritual e maior concentração nos pensamentos. Porquanto provado está que o fenômeno se obtém igualmente sem esses acessórios e nos lugares mais comuns sobre um simples móvel caseiro, desde que os que desejam obtê-la se achem nas devidas condições morais e que entre esses se encontre quem possua a necessária faculdade mediúnica. Julgou-se a princípio ser preciso colocar-se aqui ou ali um lápis com um papel. O fato então podia até certo ponto explicar-se. É sabido que os espíritos produzem o movimento e a deslocação dos objetos, que algumas vezes os tomam e atiram longe. Bem podia, pois, tomar também um lápis e servir-se dele para traçar letras, visto que o impulsionam utilizando-se da mão do médium, de uma prancheta, etc. Podia, do mesmo modo, impulsioná-lo diretamente. Não tardou, porém, se reconhecesse que o lápis era dispensável, que bastava um pedaço de papel dobrado ou não, para que ao cabo de alguns minutos se achasse nele grafadas letras. Aqui já o fenômeno muda completamente de aspecto e nos transporta a uma ordem inteiramente nova de coisas. As letras hão de ter sido traçadas com uma substância qualquer. Ora, sendo certo que ninguém fornecia ao espírito essa substância, segue-se que ele próprio a compôs. De onde tirou? Esse é o problema. Quem queira reportar-se às explicações dadas no capítulo 8, números 127 e 128, encontrará completa a teoria do fenômeno. Para escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias nem dos nossos instrumentos. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos que há mister, tirando para isso os materiais preciosos do elemento primitivo universal que, pela ação de sua vontade, sofre as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Possível é, portanto, fabricar tanto o lápis vermelho, a tinta de imprimir, a tinta comum como o lápis preto, ou até caracteres tipográficos bastante resistentes para darem relevo à escrita. Conforme temos dito, ensejo de verificar, a filha de um senhor que conhecemos, menino de 12 a 13 anos, obteve páginas e mais páginas escritas com uma substância análoga ao pastel. Tal o resultado a que nos conduziu o fenômeno da tabaqueira, descrito no capítulo 7, e sobre o qual nos entendemos longamente porque nele percebemos oportunidade para perscrutarmos uma das mais importantes leis do Espiritismo, lei cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério, mesmo no mundo visível. Assim, é que de um fato aparentemente vulgar pode sair à luz. Tudo está em observar com cuidado e isso todos podem fazer como nós, desde que se não limite a observar efeitos sem lhes procurarem as causas. Se a nossa fé se fortalece de dia para dia, é porque compreendemos. Tratai, pois, de compreender se quiserdes fazer prosélitos sérios. Ainda outro resultado decorre da compreensão das causas, o de deixar riscada uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Considerando a escrita direta do ponto de vista das vantagens que possa oferecer, diremos que até ao presente sua principal utilidade ha consistido na comprovação material de um fato sério, a intervenção de um poder oculto que nesse fenômeno tem mais um meio de se manifestar. Todavia, raramente são extensas as comunicações que por essa forma se obtêm. Em geral, espontâneas, elas se reduzem a algumas palavras ou proposições e às vezes a sinais ininteligíveis. Têm sido dadas em todas as línguas, em grego, em latim, sírio, em caracteres hieroglíficos e etc., mas ainda se não prestaram as dissertações seguidas e rápidas, como permite a psicografia ou a escrita pela mão do médium. Título: Pneumatofonia. Dado que podem produzir ruídos e pancadas, os espíritos podem igualmente fazer-se ouçam gritos de toda a espécie e sons vocais que imitam a voz humana. Assim, ao nosso lado, como uns ares. A este fenômeno é nos dado o nome de pneumatofonia. Pelo que sabemos, da natureza dos espíritos podemos supor que, dentre eles, alguns de ordem inferior se iludem e julgam falar como quando vivos. Devemos, entretanto, preservar-nos de tomar por vozes ocultas todos os sons que não tenham causa conhecida, ou simples zumbidos, e, sobretudo, de dar o menor crédito à crença vulgar de que, quando o ouvido nos une, é que em alguma parte estão falando de nós. Aliás, nenhuma significação tem esses sonidos, cuja causa é puramente fisiológica. Ao passo que os sons pneumatofônicos
exprimem pensamentos e nisso está o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Pode-se estabelecer como princípio que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos capazes de atestar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, há pelo menos 100 probabilidades contra uma de serem oriundos de causas fortuitas. Acontece frequentemente ouvirmos de modo distinto, quanto nos achamos meio adormecidos, palavras, nomes e às vezes frases inteiras ditas com tal intensidade que nos despertam espantados. Se bem, alguns casos possam haver aí na realidade uma manifestação. Esse fenômeno nada de bastante positivo apresenta, para que também possa ser atribuído a uma causa análoga ao que estudamos desenvolvidamente na teoria da alucinação, no capítulo 6, número 111 seguinte. Demais, nenhuma consequência tem no que de tal maneira se escuta. O mesmo, no entanto, não acontece quando se está inteiramente acordado, porque então, se é um espírito que se faz ouvir, quase sempre se podem trocar ideias com ele e travar uma conversação regular. Os sons espíritas, os pneumatofônicos, se produzem de duas maneiras distintas. Às vezes é uma voz interior que repercute no foro íntimo, nada tendo, porém, de material as palavras, conquanto sejam claramente perceptíveis. Outras vezes são exteriores e nitidamente articuladas, como se proviesse de uma pessoa que nos estivesse ao lado. De um modo ou de outro, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado.